Boa noite a todos. Que a presença e a paz do nosso Deus esteja com todos aqui. Amém? Para você que está aí de casa, já deixa seu like, já compartilha aí para os seus amigos, para a sua família, no grupo de WhatsApp. Se inscreve aí no canal também e vamos adorar o nosso Deus. Mas antes, curvemos nossas frontes, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos, ó Pai, por todas as batalhas vencidas, que o Senhor nos dá força e nos fortalece a cada dia. Senhor, nos dê espírito de adoração para que possamos Te adorar, ó Pai, e ouvir a Tua voz essa noite. Esteja com todos nós, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não desanimamos.
continuando nesse espírito de adoração, vamos nos apegar à promessa que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Poderemos ter lutas, dificuldades, obstáculos, mas Ele sempre estará conosco, cuidando de nós. Vamos ficar de pé? De me afastar.
Boa noite a todos. Que bom que pudemos, estar aqui na Santa Casa de Deus para honrarmos e glorificarmos o nome dEle. Eu queria ler para vocês só o versículo para a gente meditar, que está em Provérbios 16, o versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem sempre dos lábios do Senhor. Que a gente possa, nessa noite, meditar, que a gente faz planos, faz projetos. A gente planejou tudo lindo, cercado de muitos adolescentes aqui hoje, para essa quarta de poder. Mas, infelizmente, devido a tudo que está acontecendo, a toda essa pandemia, a gente não pôde reunir todos. Mas Deus sabe todas as coisas, conhece o nosso coração. E que bom que eu e você podemos estar aqui nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos para a gente falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por em meio a tantas correrias do dia a dia, com tantas essas coisas de pandemia, o Senhor conseguiu ainda nos trazer aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Ser com cada família aqui representada, Pai, com cada adolescente, com cada pai, com cada mãe, ser com aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais. Toma ele em tuas santas mãos neste momento e fica aqui conosco, Pai. Nós te pedimos tua proteção, tua direção, em nome de Jesus. Amém.
igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvida. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Do gentil ao teu, ninguém explica Deus. Amém. Como a gente não está tendo a transmissão, né, a gente não tem os pedidos pelo site ali. Então, eu gostaria de saber se alguém aqui na igreja, né, gostaria de fazer algum pedido, algum agradecimento. Esse é o momento. Mais alguém? Então, por Neire, minha tia, que está com Covid, procurando a vaga no UTI, que ela consiga a vaga, mas, acima de tudo, que ela se recupere. Ela venceu uma depressão já recentemente, e que ela consiga vencer mais essa, para honra e glória de Deus. Mais alguém? Eu queria agradecer a Deus pela vida, né, por estarmos aqui mais uma noite. Agradecer pelos adolescentes que puderam estar aqui com a gente hoje. Agradecer pela nossa base, os escolhidos. Muitos quiseram vir, os pais ficaram temerosos, né? Mesmo sabendo que a gente pode abrir a igreja com 30%, mas a gente entende. Outros, por outros motivos, também não puderam estar aqui, mas agradeço a Deus pela vida de cada um deles. Não está sendo fácil. A gente estava começando a voltar à igreja, reunir a classe, reunir a base, os meninos estavam já voltando, quando tivemos que fechar tudo de novo, né? Não foi permitido mais reunir as classes. Para eles é difícil, eles falam, tia Lani, eu não consigo, a gente já passa a semana toda na escola, no Zoom, trabalho, a gente está cansado. Mas no sábado eu agradeço a Deus, porque mesmo eles reclamando às vezes, mas eles aparecem, né, na classe para poder a gente estudar e recapitular a lição. E eu queria também que vocês orassem por eles, porque não é fácil, para a gente adulto já não é, e para essa idade também é muito difícil. E queria que a gente também orasse pela nossa irmã Edna, né, que continua internada lá no Costa do Cacau, que Deus possa, né, estar visitando o leito dela e possa estar fazendo o melhor para a vida dela. E por todos os outros
que se encontram nos leitos dos hospitais. A gente sabe que, infelizmente, agora com essa nova variante, muitos jovens e crianças têm sido acometidos. A cada dia que eu chego ali no hospital para trabalhar, a gente fica sabendo que chegou mais uma criança. A semana passada, uma criança de 3 anos veio a óbito, lá no Novais. Não é fácil. E a gente pede oração pelas crianças, pelos jovens, e que as pessoas se conscientizem que não é brincadeira a Covid. Mas alguém quer fazer algum pedido? Eu vou convidar o pastor Elbert para ele fazer essa oração. E eu gostaria que os meninos da base, os escolhidos, viessem aqui à frente também com o distanciamento, porque o pastor vai fazer a oração pelos pedidos e agradecimentos e ele vai também fazer uma consagração pela nossa base. E eu gostaria que vocês viessem aqui à frente para ficar aqui, que o pastor vai fazer a oração. E vocês são os representantes que puderam vir hoje à noite aqui para representar a nossa base. Nós somos em torno de 25 adolescentes, às vezes chegamos até a 30, mas com tudo que vem acontecendo, né? Infelizmente, hoje só podemos estar com esses. Mas eles estão representando a nossa base e a gente vai postar para os outros que não puderam vir. Infelizmente, não puderam estar sendo transmitido, que eles estavam na expectativa de estar assistindo de casa. Os meninos estão gravando ali para depois eles assistirem, mas eu peço também que vocês, nas orações de vocês, lembrem dos nossos adolescentes. Amém. Vou fazer essa oração então em 2 partes, né? A primeira pelos pedidos, por esse contexto que estamos vivendo, e depois por esse grupo de guerreiros. Eu queria dizer que admiro muito a fé e a estabilidade no que diz respeito à vida espiritual, que vocês têm demonstrado, a maturidade, mesmo a despeito da adolescência apenas, não é? Mas a maturidade espiritual, de se manterem firme, de ser um exemplo para muitos que estão dispersos, e vocês estão se segurando nas mãos do Senhor. Eu louvo a Deus por esse grupo seleto que vai contagiar o planeta. Nós temos uma profecia dizendo que os jovens terão visões, não é? E nós veremos jovens profetizando, e hoje nós vamos ver o Vinícius profetizando aqui, né, para a honra e glória de Deus. E Vinícius, ele mostrará apenas um pouco do muito que veremos, creio que na vida de vocês também. Que vocês a cada dia se consagrem ao Senhor como tem feito, e Deus fará muito mais do que já fez. E Deus quer que por meio de vocês, essas pessoas que tanto precisam sejam alcançadas também. Esse momento não é fácil, mas a nossa confiança permanece inabalável, né? A despeito da crise, o Deus que sempre cuidou do seu povo em meio à crise é o Deus que cuida de nós também nesse tempo. E é nele que nós confiamos, é para ele que nós vamos orar, com a certeza de que o céu se abre para receber a nossa prece e com a certeza também que o cuidado dele sempre está estendido para nós, seus filhos. Oremos então. Querido Deus, santo e bom Pai, obrigado, Senhor, porque podemos entrar agora na sala do teu trono, podemos imaginar, Senhor, diante de seres de grande poder e glória ao nosso redor, mas ao centro está o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo infinito. É este que agora para nos ouvir. É este que agora se inclina, Senhor, por conta da prece de um povo que é pecador, mas que é chamado filhos teus, são chamados filhos teus. Obrigado, Senhor, por nos receber agora na tua presença, e porque o Senhor nos trouxe para cá. E obrigado porque sabemos que mesmo em um meio difícil, um tempo difícil o qual vivemos, o teu cuidado nunca se aparta de nós. Nós erramos, falhamos contigo, mas o Senhor nunca erra conosco, nunca falha conosco. Nós às vezes não cremos, nós desanimamos, mas o Senhor é que nos anima, nos dá esperança e a certeza que cuida de nós. Nós oramos, Senhor, pela amiga da Joelma, pela tia da Débora, pela Edna e muitos outros que estão vivendo dias difíceis por conta da doença. Há outros pais que perderam seus filhos, há famílias que perderam seus entes queridos, amigos que se foram e outros que estão sofrendo. Oh Deus, mas não permita, Senhor Deus, que esse contexto, ainda que
possa parecer assustador, possa desanimar e tirar a ousadia da pregação do Evangelho que o Senhor colocou em nossos corações. Talvez esse seja o momento mais importante de proclamar ainda mais, de buscar ainda mais, de evidenciar ainda mais o Deus que está conosco e deseja nos tirar dessa terra. Obrigado, Senhor, porque aqueles que vivem e os que morrem o fazem, aqueles que confiam no Senhor e o fazem pelo Senhor. E nós sabemos que o Senhor é quem dirige nossas vidas. Portanto, pedimos apenas que a Tua boa mão seja sobre o Teu povo, que o Senhor nos ampare e que nos dê a certeza em nosso coração daquilo que já sabemos, é o Senhor que está ao nosso lado nos guiando. Mas de modo especial, Senhor, nessa noite, eu estendo as minhas mãos e consagro esse grupo de adolescentes, Senhor, são os mensageiros. Eles, de fato, são escolhidos Teus para levar uma mensagem que salva para um tempo de crise. Obrigado, Senhor, porque escolhestes jovens, adolescentes, meninos e meninas, dispostos a fazer o melhor para Ti e para a Tua causa. Obrigado, Senhor, porque a despeito de serem eles tentados em muitos aspectos da vida e também tentados a desanimar, eles estão aqui, estão firmes, procurando fazer o melhor para Ti. Nós os consagramos para Ti, os separamos, Senhor, para a Tua causa. Eles, assim como aqueles que não puderam estar, que fazem parte do mesmo grupo, que a Tua bênção, Senhor, que excede o nosso entendimento, alcance cada lar, cada representante, Senhor, dessa família de mensageiros que temos nessa igreja, os adolescentes deste lugar. Toma-os em Tuas mãos, habilite também a Elaine para continuar a perseguir o trabalho que ela tem buscado fazer, e nós sabemos que pelo Teu poder e pelo Teu Espírito podemos fazer ainda mais. Abençoe o Vinícius de modo especial nesta noite também, que ele seja de fato consagrado por Ti, para apresentar a mensagem diante do Teu povo. Toma, Senhor, esses adolescentes em Tuas mãos e faze aquilo que prometeste nas Tuas Escrituras por meio da vida deles. São instrumentos, Senhor, em Tuas mãos. São condutos de bênção para este tempo. Nós os consagramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Deus seja muito com vocês em nome de Jesus. My
adoro se eu perder, te adoro se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar uma adorada. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Hoje estarei iniciando falando sobre um novo projeto, uma nova jornada do Ministério Adolescente, que se trata sobre as 7 maravilhas do mundo feitas pelo homem, e como podemos tirar um aprendizado dessas maravilhas. Bem, uma das 7 maravilhas do mundo feitas pelo homem está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. No caso, seria o Cristo Redentor. O Cristo Redentor tem mais ou menos 1.145 toneladas. É localizada acima do Morro do Corcovado, feita de concreto armado e pedra-sabão. Bem, o Cristo Redentor é a maior representação de Cristo no mundo e símbolo do criacionismo também. Foram feitas muitas pesquisas ao longo do tempo a respeito do Cristo Redentor. Em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro e também incluiu a lista dos patrimônios da humanidade. Em 2007, o Cristo Redentor foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo. Isso parece ser algo muito recente, mas, na verdade, ele começou a ser construído em 1922 e teve seu término em 1931, quando foi inaugurado no bairro de Santa Teresa. Em 2011, também foi realizada uma pesquisa. Era uma pesquisa de opinião diferente dessas, na qual considerou o Cristo Redentor como a maior arte, a maior figura de toda a América Latina. E assim é até os dias de hoje. Mas, por isso, é que nós vemos que milhares de pessoas vão visitar a estátua, a imagem do Cristo Redentor. É um dos motivos. Muitos fazem isso por questão de fé. Mas será que essas milhares de pessoas que vão tirar ali aquela foto, que vão a imagem, pegar aquele cartão postal mundialmente conhecido, conhecem a Cristo? Estas milhares de pessoas que realmente vão ali ver aquela estátua, conhecem quem é Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Redentor? Imagine se fosse com você, Jesus te perguntando, para você, quem é Jesus? Pense e reflita. Jesus também fez uma dessas pesquisas opinativas, nas quais, quando formos analisar, podemos ver que os resultados são muito semelhantes com quais nós podemos tirar atualmente. Esta pesquisa está registrada no livro de Mateus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias.
no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16. Antes de lermos a palavra de Deus, convido os irmãos a fecharem seus olhos, porque gostaria de realizar uma oração. Oremos. Querido Pai que está no céu, gostaria de pedir, Senhor, neste momento, entendimento e sabedoria, porque vamos abrir a Tua palavra, e que a Tua palavra, a Tua mensagem possa alcançar o nosso coração esta noite, e que possa iluminar a nossa vida. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos para que prestem atenção a partir do versículo 13. Mateus 16, no versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Jesus acabou de sair da cidade de Jerusalém. E se formos considerar os arredores de Jerusalém, se formos analisar o reino de Israel e as fronteiras que Jerusalém fazia, nós podemos ver que Cesareia de Filipe era um lugar muito afastado, onde Jesus não era conhecido naquele lugar, e a mensagem de Jesus também não era conhecida naquele lugar. Quando Jesus chegou naquela cidade, ele teve um tempo a mais para conversar com seus discípulos, porque não existia nenhuma multidão em volta de Jesus. Podemos perceber isso, que Jesus, em Jerusalém, por exemplo, e nas suas fronteiras, era muito conhecido, muito popular. Mas se formos considerar Cesareia de Filipe, nós podemos ver que não havia nenhum seguidor de Jesus. E Jesus, mesmo sendo popular, existia pelo menos uma sequer pessoa que conhecia a respeito de Jesus. Ao vermos o verso 13, podemos ver que a pergunta de Jesus foi a seguinte: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Os discípulos, quando estavam ali perto de Jesus, não conheciam as pessoas que estavam naquela cidade, e as pessoas daquela cidade muito menos conheciam as pessoas que estavam com Jesus, as pessoas que decidiram, que estavam dispostos a entregar tudo para seguir ao Cristo. E as pessoas daquela cidade não o conheciam. Os apóstolos, muito provavelmente, tiveram que ir perguntar para as pessoas, já que não conheciam. Eles tiveram que perguntar para as pessoas: quem é Jesus para você? Para vocês, quem é o Filho do Homem? Podemos ver que esta pergunta é um exemplo, é um sinal de pura humildade que Jesus está passando para nós. Podemos ver que a pergunta é a seguinte: quem diz o povo que o Filho do Homem é? Aqui Jesus não se considera, não se nomeia como Filho de Deus. Jesus não se nomeia como o nosso Salvador, nem como Messias. Mas Jesus se considera como Filho do Homem, porque como Filho do Homem, Jesus também era filho de uma mulher. E mesmo estando 100% Deus naquele momento, Jesus também era carne e sangue. Mesmo estando 100% Deus naquele momento, Jesus também tinha limitações humanas. E mesmo com suas limitações humanas, Jesus também dedicava sua vida diariamente a Deus. Quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida podemos ver que foi o próprio Pai que mandou esta resposta para Pedro. Porque Jesus, mesmo com suas limitações humanas,
mostrava através de suas atitudes, através de seus atos, através dos milagres que realizava em nome de Deus, através da vida que Jesus estava ali dedicando a Deus, as pessoas ao seu redor podiam ver que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não precisou se nomear, não precisou se considerar como Filho do homem, quer dizer, como Filho de Deus, não precisou. Jesus se considerou como Filho do homem, mas as pessoas ao seu redor poderiam ver através do seu exemplo, através dos seus ensinamentos, que aquele era e é o Filho de Deus. Ao estarmos viajando, muito provavelmente, em um avião, e passarmos acima da cidade do Rio de Janeiro, vamos poder ver a imagem da estátua do Cristo Redentor. Quando nós pegamos aquele cartão postal, nós podemos ver que o Cristo Redentor é realmente grande. Mas quando estamos acima do avião, nós podemos ver que a estátua está menor, a estátua de alguma forma diminuiu. Daqui da igreja, da casa de Deus, eu não consigo ver a estátua do Cristo Redentor, porque está muito afastada. É isso que acontece em nossa vida espiritual. Quando estamos longe de Deus, quando estamos longe de Cristo, nós não conseguimos mais vê-lo. É uma cegueira espiritual. Jesus, neste sinal de pura humildade, é o qual devemos segui-lo. Porque o homem, o ser humano, tem o índice, procura, na verdade, o pecado. E o ser humano talvez se considere com os seus títulos, talvez por ser melhor em alguma certa atividade, por ser diferenciado, o ser humano se considera por títulos, se nomeia. Mas Jesus aqui mostra o exemplo. E ao tentarmos nos comparar desta forma com outras pessoas, ao tentarmos ser superiores do que o nosso irmão, do que o nosso colega de trabalho, do que o nosso colega de escola, do que o nosso semelhante, nós nos afastamos de Jesus. E ao nos afastar de Jesus, nós não conseguimos mais ver Jesus. Mas quando nós seguimos o exemplo que Jesus nos mostra, quando seguimos os ensinamentos que são citados na Bíblia, nós podemos andar, nós podemos seguir adiante a caminho a Cristo. E quando nós estamos a caminho a Cristo, nós conseguimos chegar aos pés de Deus. E quando estamos aos pés de Deus, nós conseguimos vê-lo. É só estando aos pés de Deus que nós vamos conseguir ver a sua infinita graça. É só estando aos pés de Deus que vamos conseguir ver a sua infinita misericórdia. É só estando aos pés de Deus que vamos conseguir perceber que não tem como ser maior do que o nosso irmão, do que o nosso semelhante. Não tem como ser maior do que ninguém. Não tem como ser superior a ninguém, porque Deus é maior do que todos nós. Porque esta graça de Deus, a sua misericórdia infinita, é maior do que todos nós. Esta foi a pergunta para Jesus naquele momento. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Imagine se Jesus perguntasse a você, quem é o Filho do Homem? Quem é Jesus para você? Pense e reflita. A resposta daqueles discípulos foram das mais variadas. Foi a seguinte, a partir do verso 14, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Jeremias, e ainda outros... Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Nessa resposta, ao analisar, nós podemos ver também que o ser humano, mesmo estando no passado, é apegado ao passado. Nós também somos apegados ao passado. Porque quando vemos histórias da Bíblia, nós podemos perceber que os milagres que os discípulos também, que os profetas de Jesus, que os profetas de Deus realizaram em nome de Deus, nós podemos ver que eram milagres surpreendentes. E as pessoas daquela época acreditavam em milagres, mas não nos milagres que Jesus fazia. As pessoas daquela cidade, mais especificamente, não acreditariam que Jesus estaria operando aqueles milagres. As pessoas naquela cidade, nós também, provavelmente, não acreditamos mais nestes milagres, nós não temos mais essa fé.
As pessoas daquela época só acreditariam que estes milagres retornariam se um dos profetas reencarnasse. Por quê? As pessoas já acreditavam que o poder estava nos profetas, que a glória estava naqueles profetas, mas não em Deus. Por exemplo, Moisés fez com que o mar se abrisse e que o mar se erguesse. E muito mais diante do nome de Deus. As pessoas só acreditariam que Jesus estaria operando aqueles milagres se Moisés estivesse ali reencarnado. Elias não morreu. Elias agora, neste momento, está no céu. E as pessoas só acreditariam que Jesus estaria operando aqueles milagres se fosse a reencarnação de um outro profeta. Naquela época existia uma profecia. E os profetas associaram esta profecia a Jesus. Se tratava da volta do espírito de Elias. As pessoas acreditavam que o espírito de Elias retornaria e associaram esta profecia a Jesus. Mas quando na verdade ocorreu com João Batista. As pessoas, nós também somos muito apegados ao passado. As pessoas também tinham diversas mais opiniões a respeito de Jesus. As pessoas também achavam que Jesus era um rabino, podemos ver isso também claramente na história de Zaqueu. As pessoas achavam que Jesus era um rabi, um líder dos ensinamentos judaicos, mesmo Jesus não tendo pregado formalmente em uma sinagoga. As pessoas também pensavam que Jesus era o próprio João Batista pela sua semelhança, porque os dois mostravam, naquela época, mensagens de arrependimento. Os dois, naquela época, também tinham seguidores, pessoas que estavam dispostos a largar tudo para seguir aquelas mensagens de arrependimento. Os dois estavam dispostos a largar tudo para dedicar a sua vida ao Senhor. As pessoas também achavam naquela época, naquela cidade mais especificamente, que Jesus era um louco. Porque Jesus, sendo filho do homem, sendo filho de uma mulher, sendo carne e sangue, as pessoas acreditaram como uma pessoa, como um ser humano poderia ser o Messias. Naquela época existia sim várias controvérsias a respeito de Jesus. E quando vemos a resposta, nenhuma dessas opiniões falaram que Jesus é o Messias. Nenhuma das respostas relacionou Jesus como nosso Salvador. Antigamente, eu gosto muito de falar, na verdade tenho falado muito isso, que entre 700 e 800 anos antes de Jesus nascer, era tempo de exílio babilônico, onde a terra realmente estava em verdadeiro caos, onde a terra realmente estava em trevas. Foi quando chegou Isaías com a sua mensagem de esperança, e as pessoas realmente saíram dessa angústia e sentiram esperança de que o Messias viria. Mas quando o Messias veio, os profetas ainda estavam em angústia. As pessoas também estavam em angústia, porque Jesus estava ali naquele momento, mas não acreditaram, não descobriram, não tiveram a compreensão de que Jesus ali naquele momento era o Messias. Quando Jesus nasceu, anjos também vieram à terra para espalhar a mensagem de que o nosso Salvador havia nascido. E os anjos mostraram essa mensagem para alguns pastores que estavam ao redor. E os pastores mostravam essa mensagem diante. Mas muito provavelmente essas pessoas acharam que Jesus viria como rei, com toda a sua glória, que muito provavelmente criasse guerras para destruir o pecado no mundo. E a contradição é que estas guerras ainda existem atualmente, mas nós não somos capazes de ver. A outra contradição é que Jesus também é rei, mas nós provavelmente não somos capazes de ver. Esta foi a resposta da pesquisa daqueles discípulos. Nenhum daqueles discípulos falou como resposta que Jesus era o nosso Salvador. No começo eu comentei que estas respostas
podem ser muito semelhantes com as respostas que nós podemos ter no dia atual. Por quê? Podemos ver isso claramente nas religiões que existem diversas opiniões a respeito de Jesus. No confucionismo, por exemplo, é uma religião difundida na China, onde acredita que Jesus é um ser místico que está em todas as coisas. No hinduísmo, acredita que Jesus é um possível avatar, a reencarnação de um Deus que viveu no passado e é a reencarnação de vários outros deuses. O islamismo acredita que Jesus é um profeta. O budismo acredita que Jesus é um espírito evoluído, mas inferior a Buda. No shintoísmo, acredita-se que Jesus é um profeta que deixou seu legado no passado, nada mais. O judaísmo acredita também que Jesus é um profeta que deixou seu legado, um rabino, mas um profeta que deixou seu legado como transgressor das leis de Moisés. O criacionismo acredita, conforme os ensinamentos de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Os ateus acreditam que Jesus é uma invenção humana, e os não religiosos são um grupo formado de pessoas que não acreditam em Jesus, que não querem acreditar, ou que, por incrível que pareça, nunca ouviram falar do nome de Cristo. Podemos ver e associar com essas respostas de antigamente e de atualmente. As pessoas daquela cidade, pelo menos uma sequer, porque Jesus, a fama de Jesus já havia sido espalhada, e uma pessoa sequer conhecia a respeito de Jesus, mas nenhuma associou sobre Jesus nas respostas. Nós estamos na era das redes sociais, onde o Twitter, Instagram, TikTok muito provavelmente predominam. E naquela época também é como as de hoje, porque vamos ver, por exemplo, as pessoas atualmente apenas apertam o botão de seguir. É isso que as pessoas estavam fazendo naquela época. Apenas apertaram o botão para seguir a Jesus, mas não fizeram mais nada. Outras pessoas, outros fãs, são capazes de fazer loucuras para famosos que se tornam ídolos nas redes sociais. Estes fãs são capazes de tatuar o seu rosto sobre a pele, são capazes de pôr uma camisa estampada, muito por exemplo. As pessoas são capazes de pôr uma faixa, segurar um cartaz e muito mais. Mas para Jesus, não basta apenas apertar no botão de seguir. Para Jesus, não basta apenas pôr uma roupa bonita. Não basta apenas botar um certificado de batismo embaixo do braço, nem uma Bíblia embaixo do outro. Para Jesus, não basta pôr uma faixa ou segurar algum cartaz, porque Jesus quer que você esteja disposto a largar tudo para segui-lo. Jesus quer que você abra espaço para que Jesus possa habitar em sua vida. Jesus perguntou para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? Essa foi a pergunta de Jesus. E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagine você respondendo: quem é Jesus para você? Talvez as pessoas, as milhares de pessoas que vão ver a imagem do Cristo Redentor não conheçam a respeito de Jesus. Mas eu não quero que esta igreja saia com dúvida. Jesus é Alfa e Ômega, começo e o fim. Deus Emanuel, Príncipe da Paz, Luz do mundo, Rocha, Esperança, o caminho, a verdade e a vida. E eu sei disso, porque este é um ensinamento que é pregado em minha casa, porque eu sei que Jesus está presente na minha família, e que Jesus também está presente aqui, que é a casa de Deus. E ao sairmos da casa de Deus, Jesus também quer andar conosco. E ao chegarmos em casa, as pessoas também que assistiram em casa, Jesus também quer ocupar espaço.
Mas isso também não basta. Porque Jesus quer que você esteja disposto a largar tudo para que você possa segui-lo. Jesus quer que você abra a porta de seu coração. Jesus quer que você abra a porta da sua casa para que Jesus possa entrar. Agora cantaremos a música Maravilhas. Mas eu quero que você reflita sobre as maravilhas que Deus fez neste mundo. Eu não quero que você reflita, que você pense nas maravilhas do mundo. Eu não quero que você pense, que você reflita nas maravilhas, nas 7 maravilhas do mundo. Eu quero que você reflita nas maravilhas que Deus fez, que Deus faz e que Deus fará em sua vida ao você decidir que Ele pode habitar junto a você. É maravilhoso perceber, ver, compreender que há um Deus que quer estar conosco e que nos ama. Amém. Seu nome eu vou louvar e vou cantar. Seu nome
mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar, vou cantar. Eu sou pecador e tenho consciência disso, mas eu não desejo viver mais neste mundo de pecado. Você que é pecador, mas que acredita nas maravilhas que Deus pode fazer em sua vida, se você decide entregar o seu coração a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, levante-se, porque eu gostaria de orar por você. Oremos. Bondoso Pai, estamos aqui hoje, Senhor, na Tua presença, na Tua santa casa, porque sim, estamos dispostos a entregar tudo para segui-lo. Estamos dispostos a entregar a nossa vida, todos os nossos bens, para seguir a Tua palavra, porque nós temos compreensão dos Teus ensinamentos. Gostaria de agradecer pela noite de hoje. Gostaria de agradecer por mais uma mensagem, pelo Senhor ter me usado nesta noite, por esta oportunidade que o Senhor me deu para espalhar a Tua mensagem. É isso que eu gostaria de agradecer e pedir esta noite. Em nome de Jesus, amém.